Pessoas desprotegidas que buscam contato com o sobrenatural. Outras são destinadas a verem coisas como a que descreverei aqui. Coisas essas que, dependendo do tipo, podem deixar uma pessoa louca ou até pior. Tudo começou quando fomos morar em Castanhal, no Pará. Éramos eu e meus pais. Meu pai comprou uma casa e nela colocou uma pequena taberna. Tudo parecia bem. Enquanto morava lá, nunca me disseram o que ocorria ali. Talvez por ainda eu ser muito pequeno, mas agora que eu sei, posso contar melhor. Antes de morar lá, a casa pertencia a um dos meus tios. Eles diziam que a casa era muito mal assombrada, pois viam muito vultos e o mesmo mexia as coisas dia e noite. Mas meu pai, muito crente em Deus, ficou e não ligava. Eu passava o dia com a minha mãe, enquanto meu pai trabalhava na capital. Quando ele voltava, mal tinha tempo para dormir. E no pouco tempo que ele tinha, acordava estranho por causa dos pesadelos, desesperado e parecia estar morrendo. Isso acontecia toda noite. Já minha mãe ficava escutando em silêncio os barulhos na casa. Era como se tivesse alguém andando pela casa e mexendo nas louças, mas não havia ninguém. Eles nunca ouviam nada, mas sabia que havia alguma coisa ali. Logo entre as 6 e as 7 da manhã, eu tinha o costume de ir ao quintal, ver as plantas e árvores. Eu me sentia muito bem ali, tanto que até saí escondido, só para passar mais tempo lá. Mas a partir de um certo momento, comecei a sentir que algo me vigiava. Era diferente das outras coisas que vivia naquela casa. Mesmo assim, sem conseguir vê-lo, eu sabia que era algo muito semelhante a um homem, porém, mais maligno e horrível. Isso continuou por muitos dias. Eu queria contar o que sentia, mas achava que seria ignorado e acharia graça de mim, pois era apenas sentimentos, e eu não passava de uma criança. Semanas se passaram. Comecei a ver silhuetas de alguém. Era incrivelmente mais rápido que qualquer pessoa, como uma flecha, macabro. Eu me arrepiava com a presença daquilo, e as coisas só pioravam. Quando ele passava perto de mim, uma sombra, eu não via nada além daquilo, mas de alguma forma, eu sabia que saboreava meu medo e me olhava esperando o momento certo para me atacar. Fiquei com pavor daquilo. Pior era quando eu sentia. Eu mal conseguia me mover. Sentia que a coisa estava em minhas costas, mas sabia que ela estava pendurada em cima da casa me olhando, com um sentimento que eu não compreendia. Era tão forte que eu sentia exatamente o que ele queria. Um dia, acordei mais cedo que o normal, mas sob uma pressão imensamente maior. Apesar de tudo, eu queria pegar um remédio para o meu pai. E fui. Mal conseguia me mover. Um enorme peso dificultava cada passo. Sentia que algo me observava e queria que eu ouvisse. Fiquei paralisado, pelo medo e pressão. Mas ainda assim, queria ver o monstro que tanto me assombrava. Com muita dificuldade, quando me virei e olhei para cima, vi a aberração. Era homem nu e careca. Andava com o animal pendurado, mas todo torto. Tinha pele gosmenta, grandes dentes afiados e garra ao invés de mão. Estava coberto de sangue fresco e restos de vísceras, principalmente na boca e garras. Era como se tivesse matado uma pessoa e o devorado como um animal faminto. Foi isso que senti quando o vi, mas isso era apenas a aparência. O pior era o sentimento que ele transmitia.
o tormento de uma morte macabra e brutal, a pura insanidade e sadismo. Ele adorava destroçar suas vítimas. Isto estava estampado em seu rosto, num enorme sorriso que ia de orelha a orelha. Mesmo sem ter feito nada, ele podia sentir como ele estivesse. Ele gritava rindo, com os olhos bem abertos e a cabeça virada, como ele mesmo tivesse quebrado o pescoço. Entrei em desespero. Tentei fazer algo, mas não conseguia. Até que finalmente gritei, chorando. Mesmo com a presença de meus pais, ele continuava ali. Ele não via nem escutava. Ele continuava aparecendo, espreitando pelas sombras e sorrindo para mim. Boa noite.